Oi, pessoal. Vamos fazer a correção do exercício deixado na última aula. Foi a primeira questão. Determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos números reais. A gente tá vendo o segundo caso, né? A letra A tinha lá, x² menos 15x igual a 0. Então, é como eu disse a vocês, né? No segundo caso, o que é que vai acontecer? Vão aparecer letras, né? x² e x. E nesse caso, quando aparecem letras, a gente faz o que a gente chama de fator comum. O que é comum? Qual é o valor que é comum tanto ao primeiro x² como ao segundo menos 15x, né? É a letra x. Então, o que a gente faz? Coloca o x, né? E abre parênteses. Coloca x, abre parênteses, e a gente vai fazer o quê? Vai ver qual é o número que a gente multiplica por x, que vai dar o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? x². Isso a gente já viu, né? Quem é que a gente multiplica por x que vai dar x²? O próprio x. Por quê? Multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Certo? Olha aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Colocar x lá dentro. Desculpa. Colocar x aqui dentro. Agora, quem é que eu vou multiplicar por x que vai dar o próximo, que é menos 15x? Se eu já tenho x, tá faltando quem aqui, ó, para formar o 15x? O próprio número 15. Só que aí, o que eu vou fazer? Deixa eu só desligar aqui, viu, que eu não coloquei no modo avião. Então, quem é que a gente vai colocar? O 15. Com que sinal? Menos. Por quê? Porque aqui, ó, aqui nós temos o sinal de mais. Quem é que eu multiplico por mais que vai dar menos? O próprio menos. Então, a gente vai colocar menos 15 igual a 0. Eu não sei, né? Mas eu não sei se eu falei para vocês, mas eu tive um aluno que ele disse: ó, professora, eu já aprendi como é que faz. Aí ele foi e me disse: ó, professora, a senhora vai fazer assim. Quem é o fator comum? É x. Aí o que você faz? Você tira o 2 e tira o x do final. Aí fica x menos 15. E coloca igual a 0. Aí pronto, não precisa pensar mais em nada. Eu digo, vocês são muito inteligentes. Esses meus alunos são muito inteligentes. Aí eu digo, tá certo. Não sei se vai valer para todos, mas tá certo. Eu acho que vale. Mas vamos lá. Então, ficou isso aí, né? Aí, o que a gente viu, né? A gente tem uma multiplicação onde os dois fatores são iguais a zeros. A gente viu que quando numa multiplicação os dois fatores são zero, é porque ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Nessa primeira conta, a gente não tem nada para fazer. Por quê? X é zero. Já foi, a resposta é zero. E qual é a segunda resposta, né? Se a gente colocar zero, vai dar zero. É zero menos 15, dá menos 15. 15 menos 15 vezes zero vai dar zero. Agora, a gente falta resolver a segunda conta. Na segunda conta, a gente tem uma letra e um número. Toda vez que a gente tem numa equação uma letra e um número, letra de um lado, o número vai passar para o outro. O número está com que sinal? Menos. Vai passar para lá com o sinal de quê? Com o sinal de mais. Vai passar lá com o sinal positivo. Então, quais são os resultados para a minha equação? 0 e 15, certo? Vamos lá. Vou apagar. Já foi rápido, né? Então, fiz lá o fator comum, x menos 15 igual a 0. Então, x é igual a 0 ou x menos 15 é igual a 0. E aí, a gente tem que x é igual a 15. Solução, 0 e 15. Continuando. Letra B. 3x² menos 5x igual a 0. Novamente, nós
temos o A e o B, o C não apareceu, então a gente vai fazer fator comum. Quando aparecem números na frente, assim, tem gente que diz, tem que fazer. Se você não fizer, vai dar a mesma coisa no final, minha gente. Então, o fator comum dos números. Tem algum número que é fator comum de 3 e 5, aí vocês podem analisar. Pessoal, 3 e 5 são números primos. Então, não vai ter fator comum desses dois números, porque eles são primos. Então, o fator comum vai ser apenas o x. Então, a gente vai colocar, é porque eu não vou ter como colocar aí não, certo? Mas eu vou colocar aqui embaixo, ó, vai ser apenas o x. Aí, quem é que eu vou multiplicar que vai dar 3x quadrado? Quem é que eu multiplico por x que vai dar 3x quadrado? Pessoal, vamos se preocupar primeiro com o x quadrado. Para dar x quadrado, eu multiplico x por quem? Pelo número x. Pelo x, né? Porque x vezes x dá x ao quadrado. Fica só faltando quem? 3. Então, eu vou multiplicar por quem? Por 3x, certo? Deixa eu só ver quem é lá. Menos 5x. Então, agora, o sinal vai ser menos por quê? Mais com quem que dá menos? Mais com menos. Eu tenho x... Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho x e quero que dê... Deixa eu voltar lá. Eu quero que dê 5x. Se eu já tenho x, para dar 5x, porque, olha, é 5x aqui, tá vendo? Então, quem é que eu vou multiplicar por x que vai dar 5x? O número 5. Então, aqui eu vou colocar o número 5 e vou igualar a 0. Vou apagar e vamos acompanhar. Certo? Então, x, aí, ó, quando eu multiplicar, né? Quando eu multiplicar aqui, aí esse com esse, x vezes x, x ao quadrado, repete o 3. 5 vezes x, 5x, mais com menos, menos. Então, é isso aí. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tem uma multiplicação, onde os dois fatores dá zero. O que a gente faz? Ou o primeiro é zero, ou o segundo vai ser zero. No caso do primeiro ser zero, já acabou, x é zero. Mas o segundo não, a gente tem que colocar letra, veja que é uma receita do bolo, minha gente, é a mesma coisa, letra de um lado, o número vai para o outro, tá com que sinal? Menos, vai passar com que sinal para lá? Com o sinal de mais. Só que agora o x está acompanhado do 3. Coisa que a gente já viu, né? Se o número está acompanhado, ele está multiplicando. Então, qual é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo o número que está do outro lado. E a gente representa na forma de fração. 5 dá para dividir por 3? Não. Então, o resultado será 5 terços, certo? Então, vamos lá. Olha lá, x igual a 0 ou x igual a 3x menos 5 igual a 0, aí lá, 3x igual a 5, x igual a 5 sobre 3, certo? Aí é nossa letra B e a solução é primeiro 0, depois 5 sobre 3. Letra C. X ao quadrado menos x igual a 0. X ao quadrado menos x igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Eita, já foi. Era para eu... Então, vamos lá. Ó, deixa eu só explicar. O que a gente vai fazer, né? O fator comum. O fator comum é x. Qual é o número que eu multiplico por x que vai dar x ao quadrado? O próprio x, certo? Aí, como o sinal daqui é menos, então, mais com menos dá menos. Quem é que eu multiplico por x que vai dar o próprio x? Quando eu multiplico um número, qual é o número que eu multiplico por qualquer número e vai dar ele mesmo? É o número 1. Então, por isso que eu coloquei o número 1 aí, igualei a 0, certo? Então, é isso que a gente faz. Aí, ó,
eu tenho agora a multiplicação, e essa multiplicação é igual a zero. Então, o que que a gente viu, né? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. A gente viu que quando acontece isso, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. O primeiro sendo zero já foi, x é zero. O segundo sendo zero, a gente faz o quê? Letra de um lado, passa o número para o outro. Tá negativo, vai passar com o sinal positivo. Eita, ficou mais demais. Borracha. Então, vai passar para o outro lado, mais um, certo? Então, a resposta seria 0 e 1. Vamos ver lá, né? X igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. X igual a 0 já tem, então, passando o menos 1 para o outro lado, x igual a 1, então, a solução seria 0 e 1. Continuando, letra D. 11x² menos x igual a 0. Quem é o fator comum, né? O fator comum é a letra, né? Então, a gente já sabe que a letra vai ser x. Aí, olha, deixa eu só voltar lá. Olha, tem que dar 11x². Quem é... Não acredito. Quem é que eu vou colocar, né, olha? Para dar 11x². Se eu já tenho o x, eu tenho que multiplicar por outro x para dar x². E tenho que multiplicar pelo 11 para aparecer o 11 aqui na frente. Então, eu vou multiplicar por quem? Por 11x. E a mesma coisa, olha, apareceu o x aqui, ó. Apareceu o x aqui. Eita, tá dando tudo errado. Ai, não gosto disso. Deixa eu só crescer aqui para ele. Ah, voltou, graças a Deus. Então, o que é que acontece? Aí, eu tinha que multiplicar por 1, porque x vezes 1 tem que dar x, ó. Esse vezes esse tem que dar esse aqui. E esse vezes esse tem que dar esse aqui. X vezes x, x ao quadrado. Aí, eu repito o 11, porque o 11 não tá multiplicando com número nenhum. X vezes 1, x. Certo, né? Aí, vamos lá. Aí, agora, a multiplicação aqui, né? Dá zero. Então, quando a multiplicação dá zero, é porque ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo, que é isso aqui, é igual a zero, certo? Aí, a gente sabe que essa primeira parte, pronto, já tá certa. X igual a zero. Falta a outra parte. Aí, o que que a gente faz? Letra de um lado, o número vai para o outro com o sinal trocado. Então, a gente vai ficar 11x igual a 1. Aí, o 11 tá multiplicando aí o x, não é? Então, se ele tá multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Vai ficar 1 sobre 11, certo? Então, vamos ver lá. X igual a 0, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Passa o 1 para o outro lado e depois passa o 11 para baixo. Então, x igual a 1 sobre 11. Mas, além disso, a gente viu que o x também poderia ser 0. Então, a solução seria ou 0 ou 1 sobre 11. A solução seria os dois. Letra E. 3x ao quadrado menos 27x igual a 0. Agora, a gente tem letras e números, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Fator comum. Qual é o fator comum da letra? É x, né? X apareceu nas duas, né? Qual o fator comum do número? Qual é um número que dá para dividir por 3 e por 27? É como se fosse simplificar. Você vai procurar o número que divide por 3 e o número que divide por 27. Se vocês procurarem, vocês vão ver que 3 dá para dividir por 3
E 3 dá para dividir por 27. 3 dividido por 3 dá 1. E 27 dividido por 3 dá 9. Então, o fator comum dos números é 3. E o fator comum das letras é x, certo? Aí, o que você vai fazer? Esse é o fator comum. Abre parênteses. Quem é o número que eu multiplico por 3x que vai dar 3x ao quadrado? Preste atenção, pessoal. O 3 já apareceu. Só falta aparecer o x ao quadrado. Mas aí eu já tenho x. Se eu já tenho x, para aparecer x ao quadrado, é só eu colocar quem? X aqui dentro. Porque quando eu multiplicar, ó, aqui na frente tá o número 1. Aí, o que eu faço? 3 vezes 1 é 3, x vezes x, x ao quadrado, certo? Aí, eu tenho agora que encontrar esse sinal. Aqui na frente não tem ninguém, é mais. Eu quero que dê menos. Então, mais com quem que dá menos? Mais com menos. Vai dar menos. Pronto, agora vamos para o próximo, que é 27x. Então, aqui na frente eu tenho 3. Eu quero que dê 27. 3 vezes quem que vai dar 27? 3 vezes 9. Só que eu quero que dê também quem? X. Olha o X lá. Quer dizer, quero que dê X. Olha o X aqui. Então, quando eu multiplicar, já vai estar lá o X. Então, o que é que eu faço? Fecho parênteses, igual a zero, certo? Aí, o que vai acontecer? O primeiro termo, que é 3x, pode ser igual a zero, né? Aí, só que aí também o segundo termo, x menos 9, também tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, o x ainda não é zero, né? Ele diz que é 3x que é igual a zero. Então, a gente vai ter que ter uma multiplicaçãozinha aqui, né? O que é que a gente faz? X igual a zero dividido por 3. E se eu tenho zero e divido por 3, vai dar quanto? A resposta? Zero. Aqui é a mesma coisa. Letra de um lado, o número vai passar para o outro com o sinal trocado. Então, vai ficar x de um lado e o 9 vai passar para o outro lado com o sinal positivo. Então, x igual a zero ou x igual a 9. Essas são as duas raízes ou solução dessa equação. Vamos ver lá no computador, né? 3x, aí ficou x mais 9. 3x igual a zero ou x menos 9 igual a zero. X igual a zero sobre 3, x igual a zero. Passando o 9 para o outro lado, vai positivo, solução igual a zero. Então, vendo que é sempre a mesmos cálculozinhos, né? Sempre vai cair nas mesmas, x igual a zero, x, aí vai resolver um, resolver o outro. Se precisar, não precisar resolver, deixa lá. X igual, se já for igual a zero, continua, né? O próximo. Vamos ver outro exemplo. Letra F, menos 25x quadrado, menos 15x igual a zero. Olha, pessoal, quando tiver negativo, não vamos deixar negativo. A gente tem que colocar esse número, é melhor assim. Ah, professora, se eu fizer negativo, vai estar errado? Não, você vai ter mais trabalho. É melhor você transformar ele em positivo, o x quadrado, porque fica melhor a sua vida, certo? Então, vamos fazer o que para ficar positivo? Fazemos o que a gente chama de multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Onde é menos, fica mais, certo? Como aí o 25 tá negativo, vai ficar positivo, o 15 tá negativo, vai ficar positivo. Pronto, já resolveu o meu problema. Quando eu não quero, ele fala, olha, menina, esse negócio é demais. Aí, olha, resolveu o meu problema, certo? Aí, o que eu vou fazer? Quem é o fator comum dos números? Eu tenho 25 e 15. Quem é o número que dá para dividir por 25 e quem é o número que dá para dividir por 15? Tem um número, quem é ele? 5. Aí agora, quem é o fator comum nas letras? Eu tenho x ao quadrado e tenho x. Quem é que aparece no x ao quadrado e quem aparece no x?
x, certo? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir o parênteses e vai fazer a multiplicação. Pessoal, eu quero que dê que número aqui? 25. Quem é o número que eu tenho aqui? 5. Quem que eu multiplico por 5 que dá 25? O próprio número 5. 5 vezes 5, 25. Agora eu quero que dê x ao quadrado. Mas quem é que eu tenho aqui? X. X vezes quem que dá x ao quadrado? Qual é a letra que eu multiplico por x que vai dar x ao quadrado? O próprio x. Porque x vezes x dá x ao quadrado. Continuando, agora nós temos o sinal de quê? De mais. Quem é aqui na frente, não é mais? Então, vai ser mais o sinal, porque mais com mais vai dar mais. Agora, vamos para o próximo, quem é? 15. Quem é que eu multiplico por 5 que vai dar 15? 3. 3 vezes 5, 15. Quem é que eu quero que dê aqui agora? X. Só que quem já tá aqui? X. Aí eu vou multiplicar por alguém? Não, já tem X, então deixa assim. E aí eu igualo a 0, certo? Aí o que que eu vou fazer? O primeiro é 0 ou o segundo é 0. Vou só lá passar no slide pra gente continuar. Então, ó lá, 5x mais 3. Então, eu vou fazer o quê? O primeiro é 0 ou o segundo é 0, certo? Deixa eu só crescer um pouquinho, senão ele anda. Ele adianta. Ó, então, como 5x é igual a 0, eu tenho que achar o valor de x. E o 5 tá acompanhando o x, então ele vai passar para debaixo, dividindo. Tá multiplicando, passa dividindo. 0 vezes dividido por 5 vai dar 0. Aqui, letra de um lado, número do outro, vai passar com sinal negativo. Vai ficar 5x igual a menos 3. Aí, o que que eu vou fazer? Vou tirar o 5 daqui da frente. Ele vai para onde? Vai para baixo. Menos 3 dividido por 5. Menos 3 dá para dividir por 5? Não. Então, a gente fica assim, né, ó. 5, olha lá, 0, certo? Então, qual vai ser a solução? Primeiro vem o negativo, para depois vir o 0. Quando vem negativo, negativo é menor que 0. Positivo é maior do que 0, certo? Continuando. Deixa eu ver se ele entra. Segunda questão. Em um quadrado de lado x, o número que expressa a área é igual ao número que expressa o dobro do perímetro. Quanto mede o lado do quadrado? Pessoal, a gente precisa saber o que é área, precisa saber o que é perímetro, né? Se eu tenho um quadrado, né? Esse quadrado ele tem lado x. Área é o quê? É o lado ao quadrado, certo? E perímetro é a soma dos lados, certo? Então, olha, a área é o lado ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? Quem é o lado desse quadrado? É x. Então, a área vai ser x ao quadrado. Só que ele disse que a área é igual ao dobro do seu perímetro. Vamos descobrir o que é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Quantos lados esse quadrado tem? 4. Cada ladozinho desse vale quanto? X. Então, se eu somar esses x mais x mais x mais x, né? Somar os lados, x mais x dá o quê? 2x mais x, 3x mais x, 4x. Então, o perímetro é igual a 4x. Então, ele disse que a área, que é quem? X ao quadrado, é o dobro do seu perímetro. O que é o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, 2 vezes de 4x, que é o nosso perímetro. Seria isso, né? A área é o dobro do perímetro, certo? Aí a gente vai multiplicar 2 vezes 4x, vai dar 8x. Só que aí, essa nossa equação, a gente tem que deixar ela na forma reduzida para a gente ver como é que a gente vai resolver ela, né? Então, tem que ficar do lado de cá o 0. Então, a gente vai passar o 8x para o outro lado. Ele vai passar com o sinal negativo, certo? Agora sim, a gente tem x ao quadrado menos 8x
igual a zero. Então, a gente tem um caso de equação incompleta, onde C é igual a zero, certo? Então, o que a gente vai fazer? Certo? Vamos fazer o quê? Ver qual é o número que é fator comum aí, né? O número não, porque número não tem na frente do x ao quadrado. A letra que é fator comum. Quem é a letra que é fator comum? O x. Aí a gente vai abrir o parênteses. Quem é que eu multiplico por x, que vai dar x ao quadrado? O próprio x. Quem é o sinal? Menos. Então, aqui vai ser menos, porque mais com menos dá menos. Quem é o número que eu multiplico para dar 8x? 8, certo? Se você ver, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos. 8 vezes x, 8x. É isso que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? X, que é o primeiro, vai ser igual a zero. Ou o segundo vai ser igual a zero. Nesse caso, o primeiro sendo zero, já resolveu a questão. Agora, falta o segundo. Letra de um lado, número do outro. Quando ele passar para o outro lado, ele vai com que sinal? Trocado. Então, vai ficar x igual a 8. Então, o resultado seria 0 e 8. Mas se vocês lembrarem, voltarem lá na questão, a questão fala do lado de um quadrado. Pessoal, tem como um lado de um quadrado dar zero? Não, né? Então, o lado do quadrado será igual a 8 desse nosso quadrado, certo? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Olha lá, fator comum foi x, x menos 8 igual a zero. Aí, como a multiplicação é igual a zero, teremos x igual a zero, ou x menos 8 igual a zero. X igual a zero já está resolvido. X menos 8 igual a zero, a gente não sabe que não serve. E aí, quer dizer, x igual a zero não serve, então x vai ser igual a 8. Então, o lado do nosso quadrado mede 8. Continuando, nós temos a terceira questão. Qual é o número real que é igual ao seu quadrado? Um número que é igual ao seu quadrado. Quem é esse número? Não sei. E quem é esse quadrado? Quando a gente quer um número ao quadrado, é só elevar ele a 2. Então, eu vou chamar esse número de x. Então, como vai ficar? Um número x, que é igual, coloco o sinal de igual, e o seu quadrado? X ao quadrado, certo? Mas é como eu disse a vocês, a gente tem que colocar sempre na forma reduzida, e na forma reduzida tem que ser igual a zero. Então, nós vamos colocar o número, todos os números para a primeira parte. A gente coloca sempre primeiro o x ao quadrado. Quando o x ao quadrado passar para o lado de lá, ele vai passar com o sinal negativo, certo? Então, vai ficar menos x quadrado mais x igual a zero. Agora sim. Mas só que a gente viu que esse número está negativo na frente, né? Então, o que a gente faz? Multiplica por menos 1. Onde é negativo, vai ficar positivo. E onde é positivo, vai ficar negativo. Então, fica lá desse jeito. Aí, agora sim é que a gente vai fazer aquele caso, né? Quem é o fator comum? Quem é que é comum aqui e aqui? O x. Aí, a gente vai fazer o quê? Abre parênteses. Quem é o número que eu multiplico por x, que vai dar x ao quadrado? Preste atenção, é sempre x. X vezes x é x ao quadrado, então coloco o x. Aí eu tenho agora o sinal de menos, só que aqui na frente é o sinal de mais. Aí sempre coloca menos. Menos com mais dá menos. E quem é o número que eu multiplico por x, que vai dar o próprio x? O número que eu multiplico por x, que dá o próprio x, é o número 1. Então, tudo isso aqui igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Ou x é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero.
x igual a zero, já temos a resposta, é zero, certo? E x menos 1 igual a zero é só passar o 1 para o outro lado, tá negativo. Eita, pessoal. Tá negativo, passa positivo. X igual a 1. Então, a resposta ou é 0 ou é 1. Vamos ver lá, né? Vou apagar para a gente continuar. Então, fator comum, x. X vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos. X vezes 1, x igual a 0. Então, continuando. Aí, ó, x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Então, x igual a 0 já é o resultado e x menos 1 vai ter que passar 1 para o outro lado. Então, 1 vai passar positivo, então, x igual a 1. Então, a solução seria 0 e 1. E aí, a gente termina o nosso conteúdo, né? Ou nossa correção. Pessoal, façam a correção. Quem não enviou para mim, por favor, enviar. Estou sentindo muita falta dos alunos do 9º ano da tarde. Não estão fazendo as atividades, não estão me procurando no privado. Quero saber o que está acontecendo. A gente precisa nos ajudar, se ajudar, né? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. A gente precisa, nesse momento difícil, estarmos unidos, certo? E nós estamos preocupados com a situação de vocês. Então, por favor, me procura no privado. Vamos tentar colocar as atividades em dia. Se não está com as atividades em dia, faça nem que seja que eu estou mandando hoje para poder não ficar tão atrasado. Copie os conteúdos e mandem para mim, certo? Um abraço, fiquem todos com Deus.